Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui no nosso Grandicas da Secoach, concurso aí que tá quase chegando, banca e ADS. Pessoal, eu trouxe aqui algumas questões pra gente resolver, pra gente tentar fazer aqui uma revisão fazendo algumas questões daquilo que eu acho que é o mais importante e daquilo que vai estar lá na sua prova. Bacana, pessoal? A gente vai fazendo as questões e vamos fazer uma revisão geral do direito administrativo. Sou o professor Ivan Lucas e vamos junto no direito administrativo para gabaritar essa prova da Secoach. Beleza? Vamos aqui para a tela, gente? Vamos falar a primeira coisa de administração pública. Eu trouxe algumas questões sobre administração pública. E a primeira questão fala: compõe a administração direta da União. Pessoal, olha só, há uma diferença entre a administração direta e a administração indireta. A administração direta é composta por União, Estados, DF e municípios, enquanto a administração indireta são as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. O que nós temos de mais marcante na administração direta é que a administração direta ela é exercida por entidades políticas, União, Estados, DF, municípios, que exercem suas atividades por meio dos seus órgãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente no âmbito do DF. O que é a Secoach? A Secretaria de Cultura é um órgão do Distrito Federal, é um órgão da administração direta distrital. Por ser um órgão, não tem o quê? Não tem personalidade jurídica própria. Então a Secoach não atua em seu próprio nome, porque ela é apenas o quê? Um órgão público destituído de personalidade jurídica própria. Bacana, pessoal? A administração direta são entidades políticas que administram, que exercem atividades administrativas por meio de seus órgãos, beleza? Vamos então para a telinha aqui. Gente, compõe a administração direta que ele quer da União. A administração direta da União são os órgãos e agentes que compõem a União, como se fosse do DF, seriam os órgãos e agentes que compõem o Distrito Federal. Gente, Departamento de Polícia Federal, essa é a resposta, letra A, porque é um órgão público e por ser um órgão é destituído de personalidade jurídica própria. O Banco Central do Brasil é uma autarquia, gente. Se é autarquia, faz parte da administração que indireta e tem como característica ter personalidade jurídica própria. Letra C, Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, também é uma autarquia. Como aqui no Distrito Federal, por exemplo, o DETRAN também é uma autarquia, sendo autarquia, tem personalidade jurídica própria e integra a administração indireta. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, galera. Também integra a administração que, gente, indireta. E a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos também é uma empresa pública que integra a administração indireta. Lembrando todos, gente, que entre a administração direta, que seria União, Estados, DF, municípios, e a administração indireta, que seria autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, não há subordinação, não há. Não há subordinação. Entre elas existe apenas o quê? Vinculação. Entre a administração direta e a administração indireta não há subordinação, só há vinculação. Toma cuidado com isso, porque isso aqui faz você responder muitas questões. Vamos para 2? Sobre descentralização e desconcentração, é correto afirmar. Galera, o que é desconcentração? Desconcentração tem o O de
órgãos. Desconcentrar é uma divisão interna de competências mediante a criação de órgãos públicos. Desconcentrar significa criar órgãos públicos. Desconcentrar significa divisão interna de competências. Mediante a criação de quê? Mediante a criação de órgãos públicos. Por exemplo, a Secoach é uma desconcentração, porque a Secretaria de Cultura é um órgão do Distrito Federal. Lembrando que a desconcentração pressupõe a existência de apenas uma pessoa jurídica, já que os órgãos não possuem personalidade jurídica própria. Toma cuidado com isso. Enquanto na descentralização é de uma entidade política para uma outra pessoa. Quando eu falo em outra pessoa, é alguém que tem personalidade jurídica própria. Vamos aqui para a tela, gente? Olha só, quando eu falo aqui em desconcentração, olha o O aqui, ó, o O de órgãos. Descentralização, de entidades, de outra o que, gente? Pessoa. Então vamos lá? Ele quer a correta, letra A. A descentralização compreende, a distribuição de competências para outra o quê? Pessoa jurídica. Enquanto a desconcentração, olha o O de órgãos, constitui distribuição de competência dentro da mesma pessoa jurídica. Já é a letra A, minha gente. Já é o caneta. Já é a letra A, a nossa resposta correta. Vamos ver as outras que estão erradas? B, desconcentração compreende a distribuição de competências para outra pessoa. Falso. Para outra pessoa é descentralização. C, descentralização constitui distribuição de competências dentro da mesma pessoa. Falso. Dentro da mesma pessoa é a desconcentração. Letra D, descentralização compreende a distribuição de competências para outra pessoa jurídica, vedada a delegação de serviço público à pessoa jurídica de direito privado. Falso. Sabe por que está falso, gente? Porque a descentralização é quando eu distribuo para uma outra pessoa, ok? A entidade política, União, Estados, DF, município, transfere para outra pessoa. Essa pessoa é alguém que tem personalidade jurídica própria, parte de suas o quê? Parte de suas atribuições. Aí transfere então para uma outra pessoa. O que, gente? Parte de suas atribuições. Essa outra pessoa pode ser pública ou privada. Então, a descentralização por outorga é quando a entidade política transfere para uma entidade administrativa. Aí ela transfere a titularidade e a execução por prazo indeterminado. Isso é descentralização por outorga. Por outro lado, eu tenho a descentralização por delegação, quando eu transfiro para um particular, por ato ou contrato, por prazo determinado, gente, e para um particular, apenas a execução de um serviço. Toma cuidado que a descentralização tem essas duas divisões. Eu tenho a descentralização por outorga e a descentralização por delegação. Bacaninha, gente, belezinha? Vamos continuar, vamos voltar aqui, continuar na nossa revisão 3. O Estado de Sergipe pretende instituir pessoa jurídica, ou seja, não é órgão, é pessoa jurídica, é alguém que tem personalidade jurídica. E a ela atribuir a titularidade e a execução de um determinado serviço público, que é de sua exclusiva titularidade. Então ele tem que fazer isso através de quê? De lei. Quando eu quero transferir a titularidade, eu tenho que usar o quê? A lei. Pretende ainda atribuir à referida pessoa personalidade jurídica de natureza pública. Opa! Pessoa pública está cheirando o quê? Uma autarquia, com igual capacidade e dotada de todos os privilégios e prerrogativas suas. Quem é que tem os mesmos privilégios da própria administração? As autarquias.
tem os mesmos privilégios da própria administração. Aí ele diz, vamos lá, então ele quer uma pessoa que é titularidade e execução, a personalidade tem que ser de direito público, então, gente, tem que ser autarquia. Por quê? Olha a letra A. Para tanto, deverá. A. Instituir sociedade de economia mista, morreu, falso, sociedade de economia mista e personalidade de direito privado. B. Instituir empresa pública, morreu, empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado. C. Criar autarquia estadual por meio de lei específica. É isso mesmo, gente. Criar uma autarquia estadual por meio de lei específica. E é criar. Pessoal, preste atenção. Segundo a Constituição, as autarquias são criadas por lei específica. O que é uma lei específica? É uma lei ordinária que só trata daquele assunto. Lei específica é uma lei ordinária que só trata daquele assunto. E as autarquias são o quê? Criadas por lei específica. O que significa ser criada? Significa, gente, que ela não precisa de registro. Significa que a autarquia, ela adquire personalidade jurídica própria no dia em que a lei específica começar a vigorar, no dia que a lei específica entrar em vigor. Bacana, pessoal? Já as fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, segundo a Constituição, são autorizadas por lei específica. Elas são autorizadas por lei específica. Bacana, gente? Ser autorizada por lei específica é diferente de ser o quê? Criada, porque a autorizada precisa de registro, enquanto a criada não precisa de registro. Bacana? Vamos voltar aqui para a tela, gente? Ficou a letra C, a autarquia é criada mesmo e é lei específica. Olha a D, criar autarquia estadual mediante decreto. Nunca. Falso, autarquia só por lei específica. É criar autarquia estadual, empresa pública ou sociedade de economia mista. Ó, empresa pública, sociedade de economia mista, direito privado, aquele que é um direito público, tá falso. Resposta C de casinha. Gente, questão número 4, com relação à composição do capital das empresas públicas que integram a administração indireta, considere. Nós sabemos que a empresa pública tem capital 100% público, em que pese ela poder ter sócio, mas o capital é 100% público. Ela pode ter sócio? Pode. Aqui ele está falando de empresas estatais, né, gente? Eu estou falando de empresa pública, mas é isso mesmo. As empresas públicas, o capital é 100% público. Então, eu vou colocar aqui, ó. EP, o capital é 100% público. Ela pode ter sócio? Pode sim ter sócio, desde que os sócios sejam entidades estatais. Já a sociedade de economia mista, as SEMs, o capital é como, gente? Público e privado. Só que o público tem que ter o quê? Mais de 50%, porque o público tem que ter o controle. Vamos ver? 1. A sociedade de economia mista é composta por capital público, enquanto a empresa pública admite capital privado. Falso, é justamente o contrário. A empresa pública, o capital é 100% público, enquanto a sociedade de economia mista, o capital é público e privado. Empresa pública, capital 100% público. Sociedade de economia mista, capital público e privado. 2. A sociedade de economia mista é composta por capital público e privado. Perfeito. Devendo o poder público participar da gestão da mesma, observando a condição de acionista majoritário, mais de 50%. Perfeito, verdadeiríssimo. 3. Na empresa pública, o capital votante é público, admitindo-se no capital a participação de outras pessoas de direito público interno. Gente, verdadeiro. Lógico que eu admito outras pessoas de direito público interno. Por exemplo, eu posso ter uma empresa pública com 2 sócios, por exemplo, o DF mais União. Vamos imaginar o DF tendo 51% e a União tendo 49%. O capital é 100% público e eu tenho 2 sócios. 2 e 3 estão corretas. Resposta letra C de casinha, de que vai dar certo. 5 para a gente fechar a parte de administração pública. A respeito das entidades integrantes da administração indireta. Gente, quem integra a administração indireta? Integra a administração indireta a autarquia,
fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. A autarquia tem personalidade jurídica de direito público. A fundação pública tem personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. As empresas públicas e a sociedade de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado. Agora, todas essas entidades da administração indireta, autarquia, fundação, empresa, sociedade de economia mista, independentemente de ter personalidade jurídica de direito público ou de ter personalidade jurídica de direito privado, estão sujeitas aos princípios da administração pública. Elas estão sujeitas aos princípios da administração pública. Então, elas estão sujeitas a certas normas de direito público. Por exemplo, todas devem fazer concurso, todas devem fazer licitação, todas devem prestar contas. Bacaninha, gente? Ok? Vamos aqui para o 4. Então, ele diz assim, a respeito das entidades integrantes da administração indireta, é correto afirmar. A. Se submetem todas ao regime de direito público. Falso por causa do todas. Vimos que empresa pública de economia mista são de direito privado. B. As empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica. As empresas públicas e sociedade que explorem atividade econômica submetem-se ao regime tributário próprio das empresas privadas. Perfeito. Resposta letra C de casa. Ela sim, gente, é o regime tributário próprio das empresas privadas. Não só o tributário, o trabalhista, por isso que elas são regidas o quê, gente? Pela CLT, o civil, o comercial. Sim, as empresas públicas e a sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica vão ter esse mesmo regime que as demais empresas privadas. Tudo das empresas privadas? Não, porque sendo empresa pública de economia mista, elas estão sujeitas a certas normas de direito público, como por exemplo o concurso, a licitação. Vamos ver porque que as outras estão erradas? Letra C. As autarquias regem-se pelo princípio da especialização. Sim, são especializadas naquela atividade. E submetem-se ao regime de direito público. Nossa, perfeito. Gozando de capacidade política? Falso, ela tem capacidade administrativa. O que é capacidade política? É aquilo que as entidades políticas têm, é o poder de legislar. Só tem capacidade política, União, Estados, DF e municípios. Letra D. Apenas as empresas públicas podem explorar atividade econômica. Já morreu, falso, por causa do apenas. As sociedades de economia mista também podem explorar atividade econômica. Letra E. Apenas as sociedades de economia mista sujeitas ao regime de direito privado. Falso. Por quê? Porque também as empresas públicas sujeitas ao regime de direito privado. Pronto. Fizemos a nossa revisão sobre a administração pública. Vamos agora falar dos atos administrativos, que dá medo em muita gente. Então, a gente tem medo de atos. Gente, atos administrativos normalmente cai requisitos ou elementos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, os atributos, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade, ok? E o mais importante, anulação e revogação. É o que mais cai. Anulação e revogação. Eu anulo ato que? Ilegal. Eu anulo ato ilegal. Quem pode anular um ato ilegal? Ou a própria administração ou o judiciário, se provocado. Eu revogo ato legal por motivo de oportunidade e de conveniência. Então, eu revogo um ato legal por motivo de oportunidade e de conveniência. Quem pode revogar? A própria administração. O Poder Judiciário nunca pode revogar. Nunca pode revogar. Na sua função típica, nunca, tá, gente? Pode revogar. Por quê? Porque ele não analisa mérito. Com base nisso, vamos acertar a questão aqui. Vamos aqui, gente. 6. Pietra, servidora pública do TRF da terceira, praticou ato administrativo válido. Válido. Porém, discricionário. No entanto, 5 dias após a prática do ato, revogou, motivada por razões de oportunidade e conveniência. Então, ela praticou um ato válido. O que significa isso? Se ele é válido, ele não pode ser anulado. Se ele é válido, ele não pode ser
anulado. Ele é discricionário. Se ele é discricionário, ele pode ser revogado. Por quê? Porque ato vinculado não pode ser revogado, só discricionário. Por qual motivo? Por motivo de oportunidade, de conveniência. É possível revogar um ato válido que se tornou inoportuno e inconveniente? Sim, salvo em algumas exceções. Vamos analisar aqui? Letra A. A revogação não se dá por razões de oportunidade e conveniência. Falso por causa do não, gente. Se dá por razões de oportunidade e conveniência. B. O ato discricionário não comporta revogação. Falso por causa do não, gente. Justamente eu só posso revogar ato que? Discricionário. Eu só posso revogar ato discricionário. C. Se o ato já exauriu seus efeitos, não pode ser revogado. Perfeito. Eu não revogo um ato que exauriu seus efeitos. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu dou uma autorização, a administração pública concede uma autorização para fazer um show determinado dia. O show se realiza. Como é que no outro dia ela vai revogar essa autorização, gente? Se o show já se realizou. Quais atos não podem ser revogados? Quais atos não podem ser revogados? Gente, não podem ser revogados os atos que geraram direitos adquiridos, os atos consumados, os atos vinculados, viu aí? Os atos vinculados, os atos consumados, os atos que geraram direitos adquiridos, os atos meramente declaratórios não podem ser revogados e os atos que integram um procedimento administrativo. Essas são as 5 espécies de atos que não podem ser revogados. Ok, pessoal? Vamos voltar para cá? Por isso que a C está correta. Vamos ver a outra? A revogação opera efeitos retroativos. Falso. Gente, a revogação é ex nunc, não retroage. Ex nunc, não retroage. E letra E, quem retroage é o quê? É a anulação. Letra E, a revogação pode se dar tanto pela administração pública, Poder Executivo, quanto pelo judiciário. Gente, falso. Judiciário, quando falou judiciário assim, é que ele está falando da função típica. Judiciário nunca revoga, judiciário só anula. Judiciário nunca revoga, judiciário só anula. Mas ele anula se for o quê? Ilegal e desde que seja provocado. Considera a seguinte assertiva, veja essa. O ato administrativo válido, isto é legal, pode ser anulado pela própria administração. Pode, gente? O ato administrativo válido pode ser anulado pela própria administração? Não! Eu só anulo o ato ilegal. Ah, mas a própria administração pode anular seus atos? Sim, os ilegais. O válido não. O válido pode ser o quê? Revogado, se for discricionário e se tornar inoportuno e inconveniente. Anulado não. Eu só posso anular ato inválido, eu só posso anular ato ilegal. Voltemos. Gente, essa assertiva está incorreta, sim, porque no enunciado narrado, a anulação somente pode ser feita pelo Poder Judiciário. Falso. O ato é válido no enunciado, então nem o Judiciário pode, porque o Judiciário também só pode se for o quê? Inválido. B, correta, pois a administração pública pode, de ofício, anular os atos administrativos válidos. Falso. Ah, mas ela não pode? Pode, gente. Mas ela só pode anular os inválidos e não os válidos. C, incorreta, pois a anulação pressupõe sempre ato administrativo ilegal. Resposta C de Secote. Ok, pessoal? Olha a C. Correta, porque a anulação é cabível. Falso, ato válido nunca. É incorreta, pois a administração não pode anular. Falso, ela pode, desde que seja o quê, gente? Ilegal. Resposta C de casinha. 8. Pode-se conceituar os atos administrativos como manifestações de vontade do Estado, as quais são dotadas de alguns atributos. Dentre eles, destaca-se a presunção de legitimidade e a presunção de veracidade. Galera, a presunção de legitimidade significa que o ato administrativo, uma vez editado, é presumidamente válido até prova em contrário. Isso significa que essa presunção ela é relativa. Essa presunção não é
absoluta, porque cabe prova em contrário. Porém, enquanto você não provar o contrário, enquanto a pessoa não provar que o ato tem o quê? Um vício, enquanto a pessoa não provar que o ato tem o quê? Um defeito, ok? O ato produzirá todos os seus efeitos, até prova em contrário. Beleza, gente? Ele produzirá todos os seus efeitos até prova em contrário. Bacana ou não, gente? É isso que é a presunção de legitimidade. O que é a presunção de veracidade? Significa que os fatos alegados pela administração são verdadeiros, até prova em contrário. Os fatos alegados pela administração são verdadeiros, até prova em contrário. Ok? Então vamos lá, gente? Então, ó, pode-se conceituar os atos, tal. Dentre eles destaca os atributos da presunção de legitimidade e veracidade que a. Significa a presunção absoluta. Morreu aqui, falso. A presunção é sempre relativa, porque cabe prova em contrário. B. Consiste na presunção de que o ato praticado está conforme a lei e de que os fatos atestados pela administração são verdadeiros. Admitindo, papará, no entanto, o quê? Prova em contrário. Por quê, gente? Porque a presunção ela é relativa. Pronto, tá aqui, gente. Presunção de legitimidade significa, consiste a presunção de que o ato foi editado de acordo com a lei. Presunção de veracidade significa que os fatos atestados pela administração são verdadeiros. Ok? Letra C de casa. Significa uma derivação do princípio da legalidade na medida em que os atos praticados pela administração possuem força de lei. Meu Deus! Falso, falso, falso. Lei é lei, ato é ato. Ato, ele pode complementar a lei, mas um ato nunca vai ter essa força de lei. Letra D de dado, não o ato administrativo. Letra D de dado, consiste na necessidade de que sejam confirmados pelo Poder Judiciário, falso, gente, pelo atributo da autoexecutoriedade, eu não preciso de confirmação pelo Poder Judiciário. Letra E, significa que os atos administrativos se impõem a terceiros, mesmo que esses não concordem, podendo a administração adotar medidas coercitivas. Gente, falso aqui, gente, está mais ligado ao quê? A imperatividade. Está mais ligada à imperatividade. Ok, pessoal? Belezinha, gente? Vamos dar uma descansada. No próximo bloco a gente continua com atos e com as demais matérias. Até daqui a pouco.